TV Artilheiro. E vamos esperar. Você apareceu nesse exato momento, Felipe Alves. Tá me escutando? Tranquilo? Tudo em ordem? Tranquilo, tudo em ordem. Tudo O bem. áudio tá bom aí para você? Tá bom para vocês aí, tudo certo? Tudo certo, tô te escutando direitinho, tudo bem. E aí, meu irmão, como é que você tá? Fala tu, tá tudo bem? Como é que tá nesse período aí com a sua família? Queria que você falasse um pouquinho desse momento que a gente está passando, né? Dessa dificuldade toda que o mundo vive. É uma oportunidade boa para você estar junto com a sua família, para todo mundo estar junto da família, né? Todo mundo tá se aproveitando um pouco melhor. Mas eu queria que a gente começasse, como a gente sempre começa aqui nas nossas lives, sobre mais ou menos o que tu tá enxergando desse momento, o que é que você acha disso tudo. Enfim, muito obrigado. Antes de mais nada, muito obrigado pela tua participação, obrigado por estar aqui conversando e batendo esse papo com a gente. Beleza, Felipe? Imagina, eu que agradeço, então, prazer aí. Então, acho que, primeiramente, é um momento delicado, né, para todo mundo. Eu acho que todos os pontos de vista têm que ser respeitados, né? Não é todo mundo que consegue permanecer 100% dentro de casa por conta de cada um ter as suas condições e necessidades. Eu acho que isso tem que ser respeitado por todos, individualmente falando. Aqueles que podem ficar mais em casa, ficar. Aqueles que dependem de trabalhar também para tentar, para casa. Acho que, como eu falei, tem que ser respeitado de todos os aspectos e maneiras, são pontos de vista extremamente diferentes de pessoa para pessoa. E é um momento delicado para todos, né? Todo mundo ansioso para voltar a trabalhar, voltar a competir. E eu estou aproveitando para ficar com a família em casa, né? A gente tem uma rotina de muitas viagens, tem de costume ficar muito tempo fora de casa, né? Pelos jogos e concentrações, então eu estou aproveitando o momento para poder ficar o máximo de tempo dentro de casa mesmo, com os filhos, família, e aproveitando bem aí para poder voltar, né? Como eu falei, voltar a treinar, competir, estádio cheio, torcedor, jogo. A gente sente muita falta dessa competição, né? A gente que vive do alto rendimento, de grandes campeonatos, para a gente é bem difícil ficar sem competir. Felipe, a gente vai fazer para você algumas perguntas aí de torcida. A imprensa também resolveu mandar algumas perguntas para você. A gente vai fazer tudo isso aqui durante essa live. A gente tem um tempinho bom para conversar. E uma pergunta que vem primeiro, vou fazer primeiro uma pergunta do torcedor do Fortaleza. A pergunta do torcedor é sobre o torcedor. Eles querem saber o que é que o Felipe Alves acha da torcida do Fortaleza. Em todos os momentos, quando o estádio está lotado, em um jogo um pouco mais simples, em um jogo com uma disputa muito grande, como foi o do Independente, por exemplo. Você está aqui, completou a temporada passada inteira, está aqui há 1 ano e meio, quase, mais ou menos, vai fazer 1 ano e meio de clube. Então eles querem saber o que é que você acha do torcedor do Fortaleza. E eles querem saber o que é que você acha deles mesmo. Cara, particularmente falando, eu tenho aí 15, 16, 17 anos de futebol e eu nunca vivenciei o que eu vivencio dentro do estádio de Fortaleza diante do torcedor de Fortaleza. Acho que eu cheguei até a comentar isso em algumas minhas com relação ao quanto é o torcedor do Fortaleza, a energia que eles passam para a gente em dias de jogos, independente do jogo, de ser um jogo decisivo ou não. É uma torcida que sempre comparece, todos os jogos estão presentes, procura lotar o estádio sempre, jogos decisivos, então nem se fala. É mosaico, é canto, é o tempo todo, é os 90 minutos, é lá fora quando você sai para ir para casa, você passa de carro, as ruas lotadas, do estádio mesmo lotado, a galera sai do jogo, fica ali dentro do estádio ainda comemorando e torcendo e nos incentivando, e isso é uma coisa que eu não conhecia dentro do futebol, eu passei a conhecer aí em Fortaleza, e é uma coisa que mexe muito com a gente. Eu falei, é uma força que vem de fora para dentro, né? E é bacana isso, porque nos motiva, nos incentiva, e todo jogador sonha em jogar em times assim, de grandes expressões, e o que a torcida do Fortaleza faz aí é surreal. Eu nunca tinha presenciado e vivido no futebol. Felipe, a primeira pergunta da imprensa que eu vou fazer para você é do Ivan Bezerra, da Rádio Verdes Mares. Ele fala que ele quer saber se tem alguma forma de você aprimorar a sua principal característica, que é o jogo com os pés. Se nesse momento tem como fazer isso, você tem como treinar isso de alguma forma.
E ele aproveita para emendar se esse momento que a gente vive, essa pandemia, ela mexe com você de alguma forma, ela te atinge de alguma forma. Ele quer saber isso de você. Começando aí pela segunda, eu acho que mexe com todo mundo, né? É algo muito preocupante, né? Principalmente com filhos, família, todo mundo tem no caso, né? Então é algo que preocupa, assim, mas a gente também não pode deixar com que a preocupação nos limite de fazer certos tipos de coisa. Tem que ter a linha do respeito e do limite diante de tudo que está acontecendo. Muito grave, séria, né? A televisão passa aí 24 horas por dia, o tanto de gente que está falecendo, né? É uma coisa que ninguém quer. É ficar atento a uma coisa que é muito preocupante e que vai melhorar muito o país depois que tudo isso passar, com a vivência de todos e a visão que isso está deixando para todo mundo de uma maneira positiva e negativa, né? Então, acho que é uma coisa que todo mundo vai tirar de lição e aproveitar melhor não só a vida falando, mas o trabalho, os amigos, que todo mundo está pagando preço, não preso dentro de casa, né? Mas se protegendo aí de uma coisa que está contaminando as pessoas. Sobre treinamento com pés, a gente consegue sim fazer muitos tipos de treinamento, assim. A gente não consegue chegar a 100%, né, das especificidades do goleiro, né? Que o goleiro trabalha muitas vertentes diferentes, né? São muitos gestos técnicos, muito movimento diferente, né? Onde requer muitas repetições também para a gente estar aperfeiçoando. Então a gente consegue treinar assim uns 75%, 85% próximo da realidade do campo. Consegue manter fortalecimento muscular, né? Core, estabilidade, praticamente uma manutenção, né? A gente tem vários vídeos aí que a gente recebe pela galera, professores também do Fortaleza, que ajuda bastante também na prevenção. Mas o contato com a bola e a parte específica mesmo, isso daí só tem que fazer no campo, né? Por mais que você consiga adaptar a casa, que é totalmente diferente. O tempo de bola, a reação. Então, como eu falei, 75% a gente consegue manter de treinamento dentro de casa, no espaço que a gente tem aqui. Mas esses 25% que falta aí é só com o trabalho de campo mesmo, com o profissional da área. Mas é um detalhe, se você está bem fisicamente, conseguir manter a musculatura boa e se manter tranquilo diante desses exercícios que a gente vem fazendo no tempo de quarentena aí. Quando a gente voltar, a gente vai mais próximo da realidade e a gente precisa de um tempo bem menor para chegar aos 100% com mais facilidade também. A gente não perde tempo. Felipe, na publicação que a gente fez divulgando a tua live hoje, né, que você saiu convidado na nossa live dessa sexta-feira, a gente viu muito comentário de Homem de Gelo, Iceman, isso e aquilo mais. Teve um comentário muito engraçado que eu vi, que eu até anotei aqui, que teve uma pessoa que perguntou qual a temperatura do aquecedor da tua casa, pra você ter ideia. E muito isso se deve à tua personalidade mesmo, né? Um cara mais sério, um pouco mais frio, até nas entrevistas e tudo mais. No dia a dia eu posso dizer que isso acontece também. Mas essa parada de Iceman, assim, esse apelido que rola no meio da torcida do Fortaleza, o que é que você vê sobre isso? Você gosta disso? Gosta desse carinho, digamos assim, do torcedor do Fortaleza? Não, cara, eu estou há bastante tempo no futebol e eu nunca tive esses tipos de apelido pela minha personalidade ou característica. Eu acho maneiro demais, eu acho engraçado, eu acho um pouco muito criativo com relação a isso. Eu acabei também me identificando muito com o que as pessoas falam, pela minha característica e personalidade também. Jamais imaginaria ter esse tipo de apelido, mas é uma coisa que eu aceito numa boa, levo tranquilamente, até brinco às vezes em casa com meus irmãos, familiares também com relação aos apelidos que eu ganho aí. O pessoal me manda muita foto, meme, né, do Sub-Zero, do Titanic, tá? É bem bacana, assim. Eu acho que brincadeira sadia, algo que pegou, né, que meio que viralizou esses apelidos aí. E eu fico feliz, eu acho que é uma maneira do pessoal ter um carinho pelo meu trabalho e a maneira que eu tenho de retribuir também, entrando na onda, o meu melhor, como eu faço, né? Um cara extremamente profissional e competitivo. Quem me conhece sabe muito bem. E eu fico feliz, acho que, como eu falei, é uma maneira deles se aproximarem e retribuir o carinho que eles têm por mim. E eu procuro fazer da mesma maneira que agora tenho contato com torcedores e
pessoas que gostam assim de mim, eu procuro retribuir da melhor maneira possível. E embora eu não concorde, eu acho que não tem nada a ver aí sim com a minha pessoa, né? É o Felipe Alves goleiro, né? O Felipe em si foge um pouco, mas eu acho bem válido e legal demais. Felipe, dando sequência à rapaziada da imprensa, dando vez para essa galera, o Breno Rebouças, do jornal O Povo, ele afirma o seguinte: Felipe, as férias dos jogadores vão terminar, em tese, no próximo dia 30 desse mês. Para quem não sabe, as férias foram estendidas por mais 10 dias, do dia 20 até o dia 30 de abril. Ele fala que na Alemanha os treinos já voltaram, com uns grupos divididos e um determinado distanciamento entre os atletas. Aqui se fala em algum tipo de protocolo que a CBF deve desenvolver para vocês voltarem a treinar com uma certa restrição, com um determinado distanciamento também de vocês jogadores. Ele quer saber se você se sente seguro de voltar a trabalhar depois do dia 30, já no início do mês de maio. Eu acho que não é se sentir seguro. Eu acho que se passar mais um mês, mais 2 meses, mais 6 meses, acho que todo mundo ainda vai voltar com o sentimento do que essa pandemia causou e vem causando. Todo mundo vai voltar meio inseguro, meio um pouco de medo, pelo fato aí do tanto de pessoas que se contaminou, como espalhou em todos os países. Então, a preocupação ela vai existir sempre. Mas, como eu falei, a gente não pode deixar também o medo dominar a gente, fazer com que a gente deixe de focar a nossa realidade. Eu falei, todo mundo tem um certo limite, todo mundo tem as suas necessidades. Vai chegar uma hora que todo mundo vai voltar a fazer o que sempre fez. As pessoas têm que voltarem a trabalhar, as pessoas precisam de dinheiro para pôr alimento dentro de casa. E é uma coisa natural da vida, né? A gente não sabe prever quanto de tempo isso ainda vai durar, mas dentro de uma realidade bem próxima, todos nós estamos aptos a passar as nossas vontades. Então, ter tranquilidade, como eu falei, ter a cabeça boa e aos poucos as coisas vão se normalizando dentro disso. Mas o receio e a preocupação existe pela parte de todos, creio eu. Eu vi uma pergunta interessante aqui no meio dos comentários que eu vou fazer para você, que eu gostei dessa pergunta, do Caio. Ele quer saber na tua opinião, qual é a tua melhor defesa aqui no Fortaleza, a tua melhor atuação. Você tem algum assim que você vai lembrar? Pô, eu joguei lá no Fortaleza, essa defesa aqui foi embaçada, foi difícil pra caramba. Eu tenho até algumas, assim, tem uma que define muito, mas assim, acho que a nossa estreia contra o Palmeiras, a gente tomou uma goleada, eu fiz uma partida memorável pela quantidade de defesas de níveis difíceis. O jogo do Atlético Mineiro, onde eu fiz 2 penalidades, também é um jogo que fica muito marcado para mim. E defesa a gente falando, tem algumas também, acho que a cabeçada do Dedé no último minuto, acho que um escanteio no clássico, eu peguei uma cabeçada, que bola parada é sempre uma defesa um pouco de nível um pouco mais difícil, né? Porque é uma ação e uma reação muito rápida e o tempo de execução dela assim, cirúrgico, né? A do Thiago Neves também, contra o Cruzeiro lá, foi bem difícil, assim, não sei se você lembra, né? Difíceis. O jogo do Atlético Mineiro, acho que eu fiz 3 defesas seguidas também, antes de pegar o segundo pênalti. Uma cabeçada contra o Botafogo também. Acho que todo jogo acaba tendo 1 ou 2 defesas assim, que acaba ficando marcada assim, pelo grau de dificuldade. Mas é legal recordar. Às vezes, esses dias que eu estava parado, fui assistir alguns DVDs meus assim, para relembrar algumas defesas e próprios jogos nossos do Fortaleza. É bem legal você tá assistindo, acompanhando, né? Porque você jogar é uma coisa e você assistir você jogando é totalmente diferente. Você consegue também ter um ganho diante, então é bem bacana. Felipe, tem uma pergunta aqui do Aloysio Lima e também é uma pergunta de alguns torcedores. Eu vou fazer um breve comentário sobre essa pergunta. Você vai concordar comigo que nas últimas 2 temporadas você acabou se valorizando bastante, né? No Atlético Paranaense, você fez alguns jogos lá, tinha o Santos, que era titular, o cara da casa, 14 anos. E depois você chegou aqui, em 2019, fez uma grande temporada, um excelente campeonato brasileiro, e você acabou se valorizando bastante com todas as suas atuações e com tudo que você fez no ano passado aqui pelo Fortaleza. A pergunta deles é a seguinte: o que foi que pesou na tua renovação aqui?
para você renovar com o Fortaleza por 2 anos. Você tem contrato com o Fortaleza até o final de 2021. E o que foi que te fez não optar por sair do Fortaleza? Porque certamente você recebeu outras propostas, você teve algumas propostas na sua mesa para poder deixar o Fortaleza, mas você preferiu ficar, você optou ficar no Fortaleza e com um contrato maior do que o que você tinha aqui, que era só de uma temporada, a temporada de 2019. O que é que você tem a dizer sobre isso? Não, hoje em dia o futebol ele é muito competitivo, sabe? E eu sou um cara muito tranquilo com relação a isso. Eu acho que desde moleque eu sempre fui muito calmo e sempre tive uma personalidade muito forte para poder definir minhas situações, né? Pelo fato de não ter empresário, eu acabei amadurecendo um pouco mais rápido por ter de tomar certos tipos de decisões muito jovem, né? Então, isso me ajudou bastante, mas assim, eu acho que o principal que me fez ficar no Fortaleza foi a relação que eu tenho com o Marcelo, que eu tenho com os atletas, a identidade que eu criei com o clube em tão pouco tempo de trabalho. Eu acho que o torcedor também tem uma grande contribuição com relação a isso, a maneira como eles me acolheram também. A energia que eles transmitem para mim individualmente, dentro de campo, quando a gente desde o aquecimento até o final do jogo, independente se resultado ser positivo, é uma coisa que eu já falei que é diferente, né, com a gente, né? O próprio Rogério cita bastante nas coletivas deles essa relação torcedor e jogador e treinador. E foram vários fatores que fizeram com que eu permanecesse. Mas eu acho que a palavra que eu tinha com o presidente desde o primeiro dia que eu cheguei aqui até o final da conversa para vai ficar ou não, eu acho que foi o principal. O Marcelo pode até responder melhor do que eu. Sou um cara extremamente correto com aquilo que eu prego e que eu faço. Eu conversei com ele e foi levado até o final. Se eu tivesse saído de Fortaleza, primeiramente seria algo melhor para o clube e depois para mim. Nunca melhor para mim e nada para o clube. Eu sou muito grato pelo que Fortaleza fez e faz por mim, por ter aberto portas da maneira como abriu, né? E eu jamais sairia do Fortaleza de uma maneira agradável ou de uma maneira que fosse só favorável à minha pessoa. Eu acho que antes do atleta tem o Felipe, antes do Felipe Alves, goleiro atleta, tem e as atitudes que o Felipe tem, elas são baseadas nessa linha de pensamento que eu estou te falando. Eu jamais teria feito próprio só para mim antes do clube. Eu acho que o clube vem sempre em primeiro lugar e vai estar sempre em primeiro lugar. O atleta ele nunca é maior do que o clube. É a maneira como eu penso, como eu vejo. E foi todo esse, como eu posso dizer, foi esse monte de coisas que eu ficasse, principalmente a honestidade e palavra do Marcelo Paes, um cara extremamente correto, porque é difícil de se encontrar pessoas aqui no futebol, né? Normalmente as pessoas querem tirar vantagem, querem ser mais esperta do que tudo. E a minha conversa com ele foi simples, objetiva e no final ficou todo mundo feliz. E eu fiquei muito feliz em ter renovado mais uma temporada. Falei dessa linha de trabalho de conduta que eu tenho. Eu acho que a gente tem tudo para fazer muitas e muitas temporadas juntos ainda. Uma pergunta interessante que vem da torcida, Felipe, também até engraçada de certo modo, fazendo uma determinada comparação com o Rogério, se você algum dia pode se arriscar a bater um pênalti, uma falta, alguma coisa do tipo de bola parada. O torcedor tem algumas perguntas até sobre isso, mas eu separei a pergunta do Elano. Ele fez essa pergunta para você aqui nos comentários. Então, eu acho que as pessoas acabam associando e fazendo essa comparação, porque o Rogério foi goleiro também, e jogava com o pé, batia falta, e hoje eu entro num sistema de jogo onde o goleiro é inserido no modelo de jogo, né? E aí, pelo fato... É engraçado, porque assim, quando eu cheguei, os primeiros 4 jogos pelo Fortaleza, a galera não tinha de costume de jogar da maneira como eu jogo, né? E foi bem engraçado, assim, em termos de sentimento, de ver como que a galera reagia ao jeito de jogar, né? E hoje em dia, com o passar do tempo, as pessoas já querem até que eu bata falta e perca. Eu acho que são características, eu acho que são perfis diferentes também. E é legal a comparação, né? Comparado com o cara que tem a história que o Rogério tem, é bem bacana, é muito legal, é válido.
Mas eu acho que, como eu falei, continuo e sempre comento que são características diferentes, mas é legal. E um dia, se for preciso, quem sabe, bater pênalti, eu já cheguei a bater em outros clubes, assim, não em jogos, mas em pênaltis. E se um dia for preciso, sim, mas uma coisa que eu vou levar como prioridade, porque a gente tem batedores de falta na equipe, Canal tem do excelentes Bolão. batedores de pênalti na equipe também. Canal Então, não é do uma coisa que eu Bolão. levo como prioridade. Eu acho que a minha prioridade é ser goleiro e depois ajudar o time como líbero na saída, ele tendo um padrão e um sistema de jogo bem legal, saída, né? Que hoje todo mundo entende perfeitamente o quanto isso é legal, o quanto isso é produtivo para a equipe, para o time. Eu não faço aquilo porque é bonito, porque é legal só para mim, eu faço isso porque ajuda muito a equipe, a gente acaba tendo um ditafogo ali para poder manter a bola, para poder curar a linha, para poder desgastar o adversário também. Eu acho que hoje todo mundo tem esse entendimento e consegue admirar o quanto isso é importante para o time. Então, fico muito mais feliz com isso. E como eu falei, se um dia for preciso, não tem problema algum. Todos os atletas profissionais de alto rendimento têm a capacidade de bater pênalti, seja ela boa ou não. Cara, o Carlos Ramos, a gente estava falando desse estilo de jogo, né? De você jogar muito com os pés, de você participar muito do jogo. Inclusive, no ano passado, durante a Série A, muitos gols do Fortaleza começaram por você, né? Muitos gols da gente passaram primeiro pelo teu pé. A jogada foi construída por você até resultar no gol lá na frente. Ele quer saber se você gosta desse estilo, se você gosta de jogar assim, se você se sente confortável, porque, quer ou não, é uma coisa um pouco arriscada, né? Você é um goleiro que vai até o meio campo, às vezes. Eu me lembro de vários jogos de você estar no grande círculo até. A final do Campeonato Cearense do ano passado é um grande exemplo disso. O time do Ceará inteiro atrás da linha do meio campo e você com a bola no pé ali no grande círculo. Ele quer saber se você gosta, o que é que você acha disso, qual é o teu ponto de vista sobre esse tipo de jogo. Então, no começo foi bem difícil para mim, porque mesmo tendo uma certa facilidade e uma boa técnica de jogar com os pés, no começo era tudo novo para mim e há uns 10 anos atrás, o goleiro não estava inserido no sistema de jogo, né? Então, a parte de mídia, de imprensa, era meio que contraditório. Não era meio que aceitável o que o goleiro fazia dessa maneira como é feito hoje. Eu acho que depois dos 7-1 da Alemanha do Brasil, da maneira que foi, depois do Neuer ter sido feito um dos melhores goleiros com os pés, o futebol mudou e evoluiu bastante. Hoje, na Europa, todos os grandes times têm um goleiro que faça esse tipo de jogo, que entre nessa metodologia de trabalho de saída. A própria seleção brasileira hoje convoca goleiros que têm essa característica. Mudou bastante de 5, 10 anos para trás para hoje. E no começo foi bem difícil, mas todo mundo sabe que eu trabalhei por mais de 10 anos com o Fernando Diniz, que foi um mentor para mim aí nesse aspecto, que criou essa chave da dúvida de se dá certo ou não dá certo. E ter trabalhado com ele por muito tempo fez eu ganhar assim, uma certa bagagem muito importante, porque eu acabei deixando essa parte de se eu errar, isso pode acabar com a minha carreira? Sim, pode acabar com a minha carreira. Se eu trabalhar com esse medo de que esse erro venha acontecer, eu não consigo evoluir. Eu queria, talvez, atuar no nível da maneira que eu atuo hoje. Então, quando eu passei a ter esse entendimento de que o erro ele faz parte do futebol e de que isso iria acontecer algum dia, como já aconteceu, mas isso acaba fortalecendo a nossa ideia de trabalho, a maneira como a gente joga e atua. E tudo que eu passei no decorrer dos anos me fez crescer e aprender bastante. Hoje em dia eu conseguisse jogar e executar da maneira como eu jogo e faço hoje. Então foi toda uma trajetória. Todo mundo é capaz de fazer a saída de jogo. Inclusive, quando eu cheguei em Fortaleza, os goleiros não tinham costume, né? O Boeck e o Max não tinham de costume ter essa saída de jogo. Hoje em dia, acho que independente do goleiro que vem jogar, todos conseguem ter esse tipo de saída, cada um dentro da sua característica, é legal. Então, assim, desde que você treine e faça aquilo que é treinar, todo mundo é capaz de ter um time com uma grande saída, um goleiro que saiba sair jogando dentro do seu perfil de característica. Alguns vão ter um pouco mais de dificuldade, outros não.
é válido e dá para ser feito por todo mundo também. Você acabou de falar do Fernando Diniz, que foi um grande mentor da tua carreira. Você trabalhou com ele por mais de 10 anos. Você até chegou a jogar com o Fernando Diniz ali no final da carreira do Diniz, né? Veio uma pergunta aqui sobre o Rogério. Se o Rogério é muito importante se o Rogério é muito importante para essa tua boa fase no Fortaleza, se ele tem um papel fundamental. Mas eu aproveito também para emendar o papel do Fernando Diniz na construção do atleta Felipe Alves, de quem você é hoje como jogador de futebol. Então, as perguntas elas são as seguintes. Se o papel do Fernando nessa tua construção como jogador de futebol e o papel do Rogério nessa tua boa fase aqui no Fortaleza. A importância do Rogério Ceni por hoje você ser o goleiro titular do Fortaleza, você ter esse grande momento aqui, ter feito essa grande temporada aqui no ano passado. Eu acho que são maneiras não é nem de avaliar. Acho que não existe quem seja melhor. Eu acho que existe momentos da minha carreira diferentes. Quando eu comecei a trabalhar com o Fernando Diniz, eu tinha 17 para 18 anos. Eu era adolescente, então é diferente. Você tem certo tipo de atitude, você não tem tanta experiência no futebol também. Eu estava começando, tinha acabado de subir para o profissional. Então, a virada de chave que eu aprendi com o Fernando naquela época foi muito importante para mim. Porque tendo o Diniz como treinador, ele me melhorou mais como pessoa do que como atleta. E tendo um ser humano melhor, eu passei a ser um atleta melhor. E com o Rogério, eu já comecei a trabalhar com o Rogério sendo um ser humano melhor e um atleta melhor pelo que eu passei com o Fernando. Entendeu? Então, isso não quer dizer que o Fernando é melhor ou que o Rogério seja melhor. São etapas de vida diferentes, são momentos diferentes onde eu aprendi o máximo com o Fernando e estou aprendendo o máximo com o Rogério também. E como eu falei, esse treinador tem ideias de jogo parecida, mas na realidade, no dia a dia são bem diferentes das metodologias de trabalho. Eu posso falar isso com prioridade porque eu trabalhei com o Rogério, então são características extremamente diferentes na prática, mas parecidas. Então, eu acho que tanto um quanto o outro tem suas características, suas atitudes, né? E como eu falei, tudo que eu estou vivendo e vivi com o Fernando e estou vivendo com o Rogério são coisas que só tem a me agregar como profissional, como pessoa, como ser humano. Eu tenho melhorado a cada dia, como melhorei quando eu trabalhei com o Fernando também. Então, isso é bem bacana. Eu acho que quanto mais a gente consegue evoluir como pessoa, ser humano, a gente consegue se tornar um atleta melhor, né? Então, eu acho que um pouco dessa minha personalidade, dessa minha calma e frieza, vem pelo que eu passei no começo da minha carreira aí com o Fernando. E hoje, da maneira como eu jogo, trabalhando com o Rogério, eu consigo ficar mais à vontade para executar as coisas, porque o Rogério Ceni jogou, né? E por ele ter jogado, tipo a história que ele teve no futebol, ele consegue transmitir para você um treinamento e depois consegue fazer com que você transmita o treinamento dele para a prática, né? Então, às vezes tem pessoas que têm um conhecimento muito alto, mas não conseguem transmitir de uma maneira que você consiga executar. E ele, por ter jogado muito tempo em alto nível, ele tem que transmitir a maneira como é executado. Então, isso facilita bastante para a gente e está sendo muito importante para esse momento da minha carreira também. Então, eu falei, momento diferente, pessoas diferentes, mas eu tenho agregado coisas excelentes dos dois treinadores, das duas pessoas, tanto como treinador como ser humano. Quem apareceu agora aqui, o Felipe, foi o Quinteiro, tá comentando, dizendo grande homem de gelo, e que o Paulão te mandou um abraço, tá? Mandou um carinho pra você. Eu queria até mandar um abraço para eles também, porque são meus parceiros de concentração. Né? Ele deve estar com uma certa saudade da minha pessoa, né? Porque eu sou um cara que conversa bastante com ele, né? Dou muitas conversas para eles. Então, um abraço aí, Paulão. Um abraço para eles. Tamo juntos sempre. Já a gente está de volta aí. Ele falou, ele tá tirando onda aqui com você, ele tá dizendo que você só dá a bola para ele quando o atacante está em cima dele, tá? Mas é porque eu confio na qualidade dele, né? Então a gente está bem focado nesse aspecto aí. E saiu muito bem, você saiu muito bem. O André Almeida, do Sistema Verde Mares, ele, aproveitando a deixa que você está falando de Fernando Diniz e Rogério Ceni, ele quer saber quais são as principais diferenças dos dois, assim. Porque eles têm até algumas características um pouco parecidas, assim, né? São dois treinadores bastante ofensivos,
de times que gostam de jogar para frente, de fazer uma pressão no adversário lá em cima. Então, ele quer saber algumas diferenças assim em questão de jogo de Rogério Ceni e Fernando Diniz. Cara, eu tenho diferenças que são mais semelhanças do que diferenças. Eu acho que são dois treinadores que vendem muito caro a derrota, são dois treinadores apaixonados pela vitória, são treinadores que não se entregam em momento algum, que não desistem da vitória em momento algum. Pode estar perdendo de 3-0, eles estão querendo fazer o primeiro, o segundo e o terceiro para poder ficar a partida. Então, eu acho que eles têm mais semelhanças do que... Não tem como comparar o que é melhor com o que você tem de melhor. É difícil isso, são seres humanos e talvez eu pudesse até ser inconveniente com algum tipo de comparação, não é legal. Todo mundo tem o seu lado bom, o seu lado ruim, os seus defeitos, os seus acertos, e são seres humanos como a gente. O Rogério, como eu falei, eu aprendi muito que independente do Rogério ter a história que ele tem no futebol, o Fernando Diniz tem a história dele também no futebol, que é bem bacana. Atrás do atleta e do treinador até hoje, eles são seres humanos como a gente. Então, acho que isso é mais importante para mim. A minha relação com o Rogério é mais humana do que de atleta. Assim, não sei se vocês vão conseguir entender. As pessoas falam assim, ele te ajuda bastante goleiro. Sim, ajuda, mas ele me ajuda mais sendo Rogério do que o Rogério treinador que todo mundo conhece. Então, eu acho que é esse tipo de detalhe que quem não faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, talvez não consiga entender. A relação humana ela é muito mais importante do que, às vezes, a relação somente profissional da gente, que tem que treinar, jogar e ganhar. Porque o resultado ele é extremamente importante para a gente que trabalha em alto rendimento. Então, às vezes as coisas não estão dando certo, mas você está trabalhando mais do que quando as coisas estão dando certo. E isso, às vezes, só é compreendido através do resultado positivo. E quando ele não vem, entra a relação humana que eu sempre sou até chato e repetitivo em relação a isso, porque é uma coisa que eu bastante, que eu amo bastante, né? Eu acho que a minha vida é baseada em relações humanas. Quando você tem essa relação humana separada do seu profissionalismo, do seu treinar e jogar, você consegue ter um ganho bem eficaz e diferente da realidade de ter que trabalhar para ganhar. Você consegue achar novos caminhos, vários caminhos, para que faça com que você chegue no sucesso também. Veio outro comentário bem engraçado aqui, Felipe, sobre essa parada de homem de gelo, que eu queria compartilhar com você, foi do Vitor. Ele fala que quando você está com febre, o seu termômetro marca 16 graus só. Então essa foi muito boa. Galera, Na moral, foi muito boa. Gostei muito. Parabéns a quem fez essa piadinha, porque ficou muito boa, sério. A última pergunta da imprensa, Felipe, vem do Carlos Cassiano. Ele quer saber como é que está sendo a tua comunicação. Na verdade, como é que está sendo a comunicação entre vocês atletas nesse período, assim. Se vocês se falam muito, se vocês trocam ideia, se a resenha continua do mesmo jeito, enfim, como é que está essa comunicação entre os atletas nesse período? A gente tem grupos, né? A gente tem grupos no WhatsApp e né? Todo dia tem novidade, todo dia tem notícia. A gente está sempre trocando informações aí, boas, informações engraçadas também, né? Tirando onda aí. E isso é importante, né? Eu acho que independente da distância, não, a gente manter esse contato é bem bacana, é bem legal, até porque todo mundo consegue estar ciente do que todo mundo está passando também, do que todo mundo está fazendo, né? E é entrosamento, né? Quer que não, entrosamento de alguma maneira, acho que é válido pelo momento que a gente está passando. E não tem como também a gente não manter contato, né? Estar junto todos os dias. Quando a gente está trabalhando, a gente até brinca, a gente fala que a gente passa mais tempo concentrado com os atletas do que com a própria família, né? Então, é inevitável que a gente não deixe de perder esse contato. Hein? Felipe, tem muito comentário aqui que tá aparecendo, muito comentário mesmo, assim. Se você sonha com seleção brasileira, cara, assim, tem muito comentário de torcedor em relação a isso. Eu tô até, aí, ó. Estão te dando moral pra caramba aqui, ó. Quando eu comecei a jogar futebol, era uma coisa que eu acreditava bastante. Eu tinha, né? Meu sonho era ser jogador de futebol e defender a seleção brasileira. Hoje em dia, pelo que eu vejo de futebol, não sei se isso, né, seria possível. Não por não confiar em trabalho, muito pelo contrário. Como eu te falei, futebol para mim é sagrado, é o meu trabalho, é o que eu escolho fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que
a minha família. E isso vai ser assim até o dia que eu decidir parar. Mas é futebol, né? Futebol não tem explicação, não tem lógica. Né? Então, eu acho que é isso. Eu já tive mais esperança e já sonhei mais. Felipe, faz pra gente uma rápida análise aí de como é que tá o Fortaleza até agora, né? Nesses primeiros meses assim do ano. Fortaleza conseguiu a classificação com uma rodada de antecedência para o mata-mata da Copa do Nordeste. É o time de melhor campanha do Campeonato Cearense, apesar de ser o segundo colocado, porque o Ferroviário é o líder, porém tem um jogo a mais. Ou a mais, né? Tem um jogo a mais.